Hablaba cuando eu cheguei aqui da situação de CONICET, por exemplo, esos organismos nacionales fueron desmantelados, né? Destruídos. O que se perdió fue autonomía de esas instituciones. Eso también es importante porque, claro, as pessoas ficamos muito impactadas por a pérdida laboral econômica, por a pérdida de poder adquisitivo, por pérdida salarial. Mas, se uno quiser ter uma esperança, né? Você quando olha 50 anos de história, bom, tem momentos melhores, tem momentos piores, o salário baixa, o salário sube. Mas o que acontece agora, eu acho, é outra coisa, né? Porque essa ideia que eu falava da trocar a ideia de direitos por privilégios, o que faz é que muitas pessoas no van a lutar en el futuro por esas mejoras de salarios. Y eso nunca va a acontecer sozinho. A historia das luchas sociales o que enseña es que você tem periodos de muita luta, de organización, de as pessoas haciendo grandes greves, y ahí el salario se recompone, los derechos se conquistan, hay una extensión de derechos. A democracia siempre necesitó ser empujada por las clases sociales, por la lucha de clase, por la clase media, siempre precisó ser empujada. Mas se agora você construye uma ideia de governo, uma ideia de sociedade onde nenhuma pessoa tem que puxar por um direito, isso é uma mudança a largo prazo, uma mudança cultural. Então, eu acho que Milei, tal vez, é muito pronto para saber também, né? Eu não quero fazer uma grande tragédia porque as dinâmicas sociais hoje em dia mudam muito rápido, né? Isso também é certo. Mas eu sou professor, não? Na universidade, eu tenho uma aula com pessoas de 18 anos, 19 anos. eh, eu acho que uma das mudanças mais radicais da história recente da Argentina tem que ver muito com uma ideia que é, não sei se aqui no Brasil vocês têm algo parecido, a ideia de mobilidade social ascendente. Eu acho que essa foi uma ideia rectora do peronismo desde o 40 até aqui. A ideia de que se você trabalhava, você ia à universidade, você tinha um trabalho, você ahorrava plata, você guardava plata, en un periodo de tiempo, sea 5 años si era un buen gobierno, 10 años si era un mal gobierno, pues iba a conseguir mudar de clase, se iba a ascender. Si no tenía casa, iba a conseguir casa. Si ya tenía casa, además de casa, iba a tener un carro. Si tenía casa y carro, iba a poder ir de ferias. Una mudanza mínima, no una gran mudanza, más a idea de que mejorar era una posibilidad para todo el mundo. Quando eu falo com estudantes hoje de 18, 19 anos, eles já não acreditam nessa ideia de mobilidade social. Eles vêm de, acho, umas 4 décadas de pobreza estrutural, onde seus pais eram pobres, siguen sendo pobres, seu avô era pobre, sigue sendo pobre, e eles veem que muitas pessoas trabalham, trabalham, trabalham e não logram sair da pobreza. Esa ruptura de una idea de movilidad social ascendente no es una conquista de Milei, con certeza no es producto de Milei, mas Milei catalizó eso. Milei logró hacer de ese horizonte político que fue destruido en Argentina una política proactiva, algo con que los jóvenes se identifican. Entonces, cuando yo falo para un estudiante de 18 años, você tem que venir a universidad, tem que estudiar, você vai hacer una carrera de 4 años, 5 años, va a egresar, va a tener un trabajo y su vida va a mejorar. Él fala para mí, eso no es cierto. Mi irmão, más velho, fiz eso y su vida no mejoró. E aí você tem um dado da realidade, você aí tem uma história de vida que é muito difícil de trocar essa ideia, né? Eu sou da ideia, eu não creio, não acredito na ideia de que o crescimento da direita mundial é só culpa dos jovens. Eu não acredito isso. As coisas mudaram muito, mas hoje em dia os jovens têm consciência social, pensam no ambiente, pensam em o feminismo, o patriarcado. Eu não sou uma pessoa que carga toda a tragédia da época em jovens. No acredito y además aún no creo que sea real, porque las personas de 40 tenemos una responsabilidad y las personas de 60 también, que son las que vienen gobernando los últimos, acho, 40 años, ¿no? Entonces, ahí esa mudanza, esa idea de esos jóvenes de que no tienen más movilidad social ascendente, de que el trabajo no garantiza mejorar la calidad de vida, es lo que permite que mi ley no tenga tanta resistencia como uno acreditaría que debería tener. Entonces, o cara, o jovem que trabalha de Uber,
delivery, né? Va na bicicleta e tal. Ele acredita só em si mismo. E discutir eso, como eu acho eso como uma problemática como docente, né? Em um aula, convencer a esse jovem de que ele logre acreditar em um projeto coletivo de mejoras é muito difícil. Ele não vê isso na realidade. Ele vê que o vecino dele, que é primo de uma pessoa com poder, vai conseguir alguma coisa. Não? Em Argentina isso acontece muito. Povos pequeños como los que eu moro, todo mundo sabe que sobrina del prefecto, hermana del prefecto, ahijada del prefecto, no fizeram nada na sua vida, mas têm um cargo no Estado. Entonces, eso es real por un lado. Y Milei fiz muita utilización de eso. Mas também é real que por eso você não pode tirar todo o Estado por fora. Entonces, esa discusión es bien precisa, hay que poder darla. Eu sou um defensor da educação pública, da saúde pública, do Estado, mas também fui muito crítico disso. Porque o Estado foi muito cómplice da grande mineração, o Estado foi cómplice do agronegócio, o Estado também construyó sus propias lógicas de desigualdad. Entonces, esas pessoas que hoje ven en los Milley do mundo, en Trump, tem muita direita a nivel global, ¿no? No es un problema de América Latina, tem muchos problemas. Todas esas pessoas que no acreditan en un proyecto colectivo, en un Estado que da derechos en lugar de privilegios, bom, ahí tienen una pessoa a quien votar. Hay que poder desarmar eso, Uhum. ¿no? Hay que poder reconstruir a idea de que no, se você faz as coisas certas, você vai dar como uma boa vida. Bom, eu acho que essa é uma discussão de época, né? E que se nós damos por perdida essa discussão com as gerações jovens, vai ser pior. É uma questão que eu acho que extrapola de fato o contexto argentino, porque aqui no Brasil a gente se enfrenta com essa questão Hum, que de alguma forma me parece que tem a ver com uma certa cilada que os neoliberais nos colocaram, os hum, neoliberais no sentido dos intelectuais, quando coloca a grande questão entre o Estado inchado e o Estado mínimo, é, como se eles fossem defensores de uma redução ou inclusive de uma eliminação do Estado, quase colocando quase numa figura de revolucionário, aqueles que queriam é, acabar com o Estado, quando na verdade a gente sabe que não é. Bom, você está com dando o certeza. exemplo, né, dos financiamentos para o grande capital, etc. É, só que ao mesmo tempo há uma dificuldade para porque a gente normalmente chama como esquerda como um todo, porque esquerda como um todo está juntando uma parte que é social-democrata, É, nos melhores dos termos, né, quando não é coisa pior, na verdade, quando não é direitista abertamente, mas que defende de alguma forma que sim, tem que haver Estado, ele tem que fazer isso que ele faz, tanto do lado do trabalhador, mas também do lado das empresas. é, E aí, quem se coloca numa postura revolucionária parece que fica com essa dificuldade de. eh, mas é porque a situação que foi colocada hegemonicamente impede que se faça, ou dificulta muito que se faça uma discussão um pouco mais avançada, que é, há hoje no capitalismo uma necessidade, por exemplo, de se defender o financiamento público na educação, na saúde, nas universidades, mas há também que se fazer a denúncia desse Estado corrupto que auxilia o grande capital. hum, Você está dando exemplos na Argentina, mas aqui no Brasil também a gente poderia pegar o exemplo do plano Safra, que é o plano para o nosso agronegócio aqui, né? hum, Os bilhões e bilhões que não vão para o claro, agronegócio anualmente. Ou toda a política de rentismo para facilitar o capital financeiro, né? Ou toda a corrupção que se tem com as instituições burguesas, né? Hoje a gente tem no Brasil estourando um caso terrível envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a relação espúria com o capital, é. especialmente com o Banco Master, que é um banco que entrou em falência, né? Então, de alguma forma, para quem se coloca numa postura revolucionária, tem esse dilema, né? Não cair em nenhuma dessas duas narrativas, digamos, né? E a dificuldade está um pouco nessa, de como fazer É. essa discussão de uma forma que não caia em nenhum desses pontos, né? Mas você falou dos jovens e disse, bom, os jovens estão percebendo que as coisas não melhoram, que não tem uma mobilidade social, e isso, ao invés de ser uma pólvora para a revolução, digamos assim, para os jovens, bom, então vamos ter que revolucionar essa sociedade, tem o efeito contrário, porque quem encanta é o encanto da direita. O discurso do Milley, Bolsonaro, Trump. Bom, a gente poderia citar o caso do Trump, né? As universidades, o papel que o Charlie Kirk tem, por exemplo, mas tantos outros É. intelectuais americanos para chamar a juventude, né? Uhum. Você acha que, de alguma forma, uma parte da juventude, então, considerável, está caindo no discurso da direita? Sim, mas com
algumas precisões. Eu concordo com isso que você está planteando, mas eu acho que uno de los dos grandes desafíos da época es comprender cómo funciona a comunicación política, né? Porque eu acho, tem muitos casos más. Desde las elecciones de Barack Obama de Estados Unidos até aqui, hay umas muy boas pesquisas, documentarios sobre cómo los electorados, porque una cosa es la política durante 4 años de gobierno y otra cosa es un momento de elección, ¿né? Que son cosas bien diferentes. Y en los momentos electorales, cuando las personas tienen que elegir un presidente, a comunicación política opera una suerte de fragmentación de la audiencia, ¿no? Con mensajes muy dirigidos, ¿no? Muy dirigidos. Y el mensaje que recibían los jóvenes de una provincia como Catamarca no era el mismo mensaje que recibían los jóvenes de Buenos Aires. Eu acho que una gran parte del progresismo, por ejemplo, en Argentina, que un progresismo hipercentralizado en la cultura de Buenos Aires, no comprende eso, porque ainda mira una historia cultural de una Argentina que no existe. A dereita no faz eso, a dereita es algoritmo, ¿né? Es, eu vou fragmentar una parte de la audiencia, eu vou construir un mensaje para esa audiencia, no tengo ningún problema en que ese mensaje sea hiperparcializado, que sea racista, que sea sexista, eu vou fazer un mensaje muy direccionado. Entonces, los jóvenes que falaban conmigo en Catamarca, eles no falaban en contra del Estado, no falaban cosas racistas, no falaban esa idea de mi ley de ir en contra de los jubilados, por ejemplo, de los aposentados. No, eles solo falaban a idea de que las oportunidades que 10 años de Estado no le dieron, se las iban a dar el mercado, ¿né? Y si você olha aos jóvenes y ¿cuáles son los modelos de jóvenes exitosos de esa edad, 18 años? Youtubers, influencers, personas que hacen su trayectoria de éxito a través de una economía que no es estatal, que no es una economía formal, una economía hiperindividualizada. Entonces, esos jóvenes olieron eso, olieron sus propios modelos de época, youtubers, influencers, em, estas pessoas que na Argentina estaba lleno de repente de pessoas que faz Bitcoin, economía de criptomoneda, que tienen 18 años y son todos expertos en cómo multiplicar ganancia. Eso es falso, eso no acontece en la verdad. Entonces, esos jóvenes no votaban un discurso de derecha como, por ejemplo, hubo en Buenos Aires, un discurso de derecha pro-militar. En Catamarca no acontece eso en Catamarca, en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy. No tiene un discurso de derecha fascista. Crítica de progresismo era que todas las personas que votaban a Milei eran de derecha fascista. No, eso es no comprender la lógica de algoritmo que emplea la derecha para hablar con su electorado. Entonces, bueno, ahí tienen que aprender a identificar eso y cómo hacer un contradiscurso de esas cuestiones, porque si no, ese joven al que vos se acusa de fascista ni siquiera tiene una referencia de que le está insultando, ni siquiera comprende qué vos le está diciendo. Entonces, eu acho que ahí tiene que haber una lógica de comunicación política mucho más precisa y que la izquierda, por lo menos en Argentina, tampoco encontró. Eu acho que un mejor político, a mejor representante de las políticas argentinas, oye, esa candidata Miriam Bregman, da izquierda socialista en Argentina, falo esto eu y lo fala o peronismo, progresismo, todo el mundo. Es una persona que abogada, luchó en casos de derechos humanos, causas ambientales, una persona muy reconocida por todo debe ser una de las pocas personas que toda la política argentina reconoce como una mujer intachable, muy boa. Agora, eu acho que en los últimos 30 años a izquierda no consiguió construir una plataforma política para él. No consiguen dar con ese jeito de discurso para interpelar a esos jóvenes. Bom, aí eu não tenho uma resposta para isso, mas eu posso olhar que a direita encontrou uma forma de comunicação que a esquerda e o progresismo não. Bien fragmentada. Entonces, para a direita fascista de Buenos Aires tem um discurso, mas para o jovem do interior, que tem uma ideia muito fantasiosa de realidade, que quer que sin trabajar va a conseguir ser millonario de un día para otro, construyó un discurso. Y Milei dio plataforma para eso, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos que aprender a conversar eso, a hacer
uma distinção. Eu trago o exemplo de Barack Obama porque foi uma das primeiras campanhas políticas que se volcó enteramente para as redes sociais. Tem algunos documentarios muito bons sobre isso. Em, en Argentina, nas últimas eleições, bajou muito o porcentaje de votos, né? Tem cada vez menos pessoas votando, isso é um fenômeno também mundial. E tem um discurso muito despolitizado para votar, né? Eh, e aí também tem que haver uma explicação histórica, porque eu vou fazer uma cronologia muito simples, né? A Argentina tuvo 2001 uma crise política, renunció de la Rúa, tuvo 5 presidentes en una semana, ahí vino Dualde que estabilizó la cuestión, y en 2003 comienza el gobierno de Néstor Kirchner. En su primer periodo 2007, de ahí continúa Cristina Fernández a 2011, y después hasta 2015. De 2011 a 2013, los 2 años del segundo mandato de Cristina, o sea, de 2003 a 2013, se considera la época dorada del kirchnerismo. Son la década ganada, a gente fala en Argentina. 10 años muito bons. Eu tuve mi bolsa de pesquisa de doctorado no año 2014, o sea, no fin de gobierno de Cristina Fernández, y en ese contexto eu intenté pegar mi bolsa en 2012, no había bolsas, intenté pegar 2013, no había bolsas, y eu conseguí mi bolsa de pesquisa en 2014, ¿no? Una universidad pública. Sin esa bolsa de pesquisa eu no podía hacer universidad. Eu tengo padre docente, madre docente, eu no podía costear una universidad privada ni nada. Mas en ese año 2014 as pessoas empezaban a falar que o gobierno estaba en crisis, ¿no? 2014. Então, as pessoas que hoje tienen entre 20 y 30 años, estos jóvenes que votan a derecha, tuvieron 2 años de la decadencia del progresismo, que fue 2014-2015, 4 años de macrismo, que fue de 2015 a 2019, un desastre. Y de ahí tiene la experiencia de 4 años de un gobierno progresista de centro-derecha, que tuvo a guerra, sequía y pandemia. ¿Eh? Entonces, un joven olha para los últimos 10 años de política argentina y lo que ve es decadencia. No tuvo la experiencia que eu tuve de esa boa época, de esa década ganada. Y ese olhar es muy fuerte, es muy condenatorio. Eu acho que ten muchas más pessoas que votaron a Milei no por lo que Milei proponía, sino por lo que habían vivido antes. Hay pessoas que entre los 18 años y los 28 años solo conocen crisis. Y ahí, de nuevo, el relato da idea de no, você tem que apostar por lo colectivo, você tem que apostar por el Estado, fuimos perdiéndolo. Eu acho ahí que tiene que haber una crítica muy fuerte. Y una crítica tampoco para darse latigazos en la espalda, no es eso. Lo que hay que entender es que los medios hegemónicos de comunicación, las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, y etcétera, mudaron la percepción social de una manera muy fuerte, muy. Entonces, esos 10 años de una economía que fue mala, pero no fue tan mala, porque ni siquiera se compara con el peor momento de ahora, o sea, no fue tan ruin, as pessoas juzgan eso como si hubiese sido lo peor del mundo. Tan así que votan a Milei. Eso es un trabajo de los medios de comunicación. Esa explosión de una sensibilidad de enojo. Eso que você fala para mí. ¿Y por qué esta juventud no se indigna? Eu acho que todo lo contrario. Ellos están tan indignados con lo que han vivido que prefieren dar su voto a un cara absolutamente loco, absolutamente radical. Esas personas. Porque Milei, antes de ser presidente, él iba a los canales de televisión y hacía escándalo. Él gritaba todo el tiempo. No sé si olieron esa performance que él hacía en los noticieros, que Não, le não hacían. conhecia essa face. Es muy interesante olear eso, porque ahora Milei es un loco, mas es un loco controlado, es un loco en la función de presidente. Si você olha os últimos años de él antes de ser político, él hacía escándalos en la televisión pública. A los gritos, volteaba cosas, tiraba, salía corriendo. Eso transmitía para la gente rebeldía. No la figura del político racional, sensato, de camisa, traje, que todo va a dar certo, hay un poco de inflación, va a mejorar ese discurso institucional de una política de toda la vida, con políticos que você olhou a su cara 1000 veces. Bom, então,
algo de esa locura fue traducida por los jóvenes como, ese es el cara que se está indignando, voy a ir con él. Pior que, eu estava até dando uma risada antes, porque conforme a gente avança nas análises de qualquer país latino-americano, é muito curioso como parece em vários momentos que a gente está vendo a nossa própria realidade. Eu não sei se isso Mm. acontece quando tu também estuda a realidade de outros países latino-americanos. Bom, Sí, parece ser Argentina isso. Mas a todo momento a gente vê isso. Bom, basta ver que, na verdade, se a gente for fazer um marco mais geral da nossa história enquanto países latino-americanos, quase sempre há é, muitas coincidências que não são coincidências, né? Então, começa a ter golpe militar, vai começar a ter golpe militar em vários países. Isso não é uma mera coincidência. E vários elementos que tu relata me surpreende porque também aparecem, parece que você está falando do Brasil. Quando você fala que uma parte da esquerda progressista olha para essa galera que votou no Milei e acha, bom, então é tudo fascista, esses é, fascistas, não sei o quê, quase que fosse como se fosse um problema essencial, que aquele sujeito é, nasceu com um defeito de gene e, portanto, não é passível de disputa. Isso tem ocorrido no Brasil também, quando você fala, não, aquele é bolsonarista. Então, Santa Catarina é um estado nazista, então só tem nazista porque 90% votou em Bolsonaro. E quando você vê a realidade, ela é muito mais complexa. E no sentido positivo, de que não, na verdade é um bando de trabalhador, uma classe trabalhadora fodida, que perdeu muito direito, e que, por alguma razão ali, da política, etc., achou que talvez fosse melhor votar no Bolsonaro, etc. é, E que vincula com a segunda questão que tu colocou, que é, bom, por que não se indigna? Na verdade, talvez está se indignando. E, na verdade, a única resposta de indignação que está sendo dado é a resposta da extrema-direita, porque é, a parte da esquerda não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, ou vamos conseguir melhorar alguma coisa aos poucos. E a única pessoa, o único sujeito político que aparece dizendo a gente vai romper com tudo que tá aí, com é. tudo isso que tem essa crise, é as figuras de extrema-direita. Trump, Bolsonaro, Milley e tantas outras figuras que falam, não, a gente vai romper com tudo. Agora, claro, a Mm. análise que a gente faz no campo político a grande diferença entre os reacionários e os revolucionários é que, de fato, eles propõem algo de uma ruptura com o status quo, mas é uma ruptura para retroceder, é uma Claro, ruptura para, é isso, acabar com o direito trabalhista e voltar ao direito é, trabalhista do século XIX. com E uma certeza. ruptura revolucionária seria aquela ruptura, não, para superar esse modo, conseguir formas sociais melhores, regulação melhor, condições de trabalho e de vida melhor. Mas hoje não se aparece, ou tem muita dificuldade. No Brasil isso também está acontecendo, de surgir um discurso radical, mas no sentido positivo, no sentido de mostrar uma radicalidade à esquerda e não só uma radicalidade à direita. Mm. Porque, de fato, parece que virou papel da esquerda, pelo menos no Brasil, estou falando, de cuidar da ordem, dizer, não, é isso que tem para hoje, a institucionalidade que tem é o melhor, o Supremo Tribunal Federal é o melhor que tem, o Congresso Nacional, que o povo brasileiro detesta, odeia o Congresso Nacional, vai lá e diz, não, mas é o que tem, porque é democracia, então a gente É, vai conseguir reformas aos poucos. Então me parece que tem um pouco esse cenário que a gente comunga, infelizmente.